E aí pessoas, bem-vindos ao Recipe School e hoje nós vamos fazer bolo de chantininho com recheio de 4 leites. Vamos começar pela massa do bolo. Lembrando que o link para a quantidade dos ingredientes está na descrição do vídeo. Comece separando a clara da gema de todos os ovos. Agora adicione as claras em uma vasilha e bata com o mix até transformar as claras em neve. Você saberá o ponto certo quando as claras não estiverem escorrendo sobre a vasilha. Pode fazer o teste até de virar a vasilha de cabeça para baixo. Se não escorrer, está pronto as claras em neve. Agora, continue mexendo e adicione as gemas de ovo uma de cada vez até adicionar todas. Após misturar as gemas, adicione o açúcar. Coloque ele aos poucos, adicione metade, misture e depois adicione a outra metade. Agora adicione a manteiga em temperatura ambiente e um pouco do leite, não adicione o leite todo ainda. Misture o leite na massa. Agora adicione a farinha de trigo e vá alternando entre leite e farinha de trigo até adicionar toda a farinha e todo o leite. Continue misturando até todos os ingredientes estarem bem misturados e a nossa massa estiver homogênea. Por fim, adicione o fermento químico e mexa apenas o necessário para incorporar ele na massa. Agora com a nossa massa pronta, vamos assar o nosso bolo. Para untar a forma, você pode tanto untar com manteiga e farinha de trigo, ou usar um papel manteiga ou um guardanapo no fundo da assadeira. Eu gosto de dobrar o guardanapo e dobrando ele no meio até ele ficar um triângulo. Depois você coloca ele no fundo da assadeira com a ponta no centro. E aí você vai cortar o excesso da borda, a borda que ultrapassar o fundo da assadeira. Dessa forma você terá um disco perfeito que vai se encaixar no fundo da sua assadeira. Faça isso para as duas assadeiras. Divida a massa nas duas assadeiras e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 30 a 40 minutos, até o topo da massa estar dourada. Enquanto o bolo assa, vamos preparar o recheio, porque os dois vão precisar esfriar antes da gente montar. Em uma panela, adicione o leite condensado, o leite de coco, o creme de leite e o leite em pó. Misture em fogo médio por cerca de 15 minutos até engrossar. Quando estiver pronto, desligue o fogo e coloque o recheio em uma outra vasilha para esfriar. Você poderá acelerar o processo se colocar na geladeira. Deixe o doce esfriar completamente. Com o nosso bolo já assado e frio e o nosso recheio também já frio, vamos começar a montar o nosso bolo. Comece desenformando os dois bolos. Após desenformar, retire o guardanapo ou papel manteiga do fundo do bolo. E agora vamos cortar o nosso bolo ao meio. Se você fez 2 bolos pequenos, apenas corte eles ao meio. Se você fez um bolo médio, corte ele em 2 camadas. Assim você terá 4 camadas de bolo. Mas para essa receita nós iremos utilizar 3 camadas de bolo. Agora utilize uma das assadeiras em que você fez o bolo, coloque o papel manteiga no fundo e coloque uma camada do bolo. Nós vamos molhar esse bolo com refrigerante de limão. Então molhe o bolo com refrigerante de limão, adicione uma porção generosa do nosso recheio, espalhe bem no fundo do bolo para ficar igual, cubra com outra camada de bolo. Molhe essa camada novamente com refrigerante de limão. Adicione o recheio e, por fim, cubra com outra camada de bolo e também molhe essa camada com refrigerante de limão. Vai ficar desse jeito.
Aperte um pouco para compactar mais e ajeitar o nosso recheio e leve à geladeira por cerca de 8 horas. Eu gosto de deixar na geladeira de um dia para o outro para poder endurecer o recheio. Só assim nós vamos conseguir cobrir o nosso bolo. Deixe na geladeira por no mínimo 8 horas. Quando retirar o bolo da geladeira, prepare o chantininho. Comece colocando em uma vasilha o creme de leite fresco ou a mistura para chantilly bem gelado. Depois, coloque o leite em pó e o leite condensado. Usando um mixer ou uma batedeira, bata em velocidade média até atingir a textura do chantininho. O chantininho ficará pronto em cerca de 10 a 15 minutos batendo. O ponto dele é quando você conseguir fazer picos com o fouet e ele não desmanchar. Agora, com o chantininho pronto, vamos decorar o nosso bolo. Retire o bolo da geladeira, passe a faca nas bordas da assadeira para desgrudar o recheio, vire a assadeira e desenforme em um prato. Agora, passe uma camada de chantilly nas laterais e por cima do bolo. Poderá colocar mais chantilly se você quiser e, com a ajuda de uma espátula ou de uma colher, pressione várias vezes por cima do bolo para fazer esses picos. Nós não iremos utilizar saco de confeitar com bicos e essas coisas, porque a ideia aqui é fazer um bolo simples com os materiais que nós temos em casa. E está aí, bolo de chantininho com recheio de 4 leites. Aproveitem!